Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, fica atrás apenas do câncer de pele. A maioria dos casos ocorre em pessoas a partir dos 65 anos, mas os cuidados têm que começar logo cedo. Para alertar a população sobre a necessidade de se prevenir contra o agravamento da doença, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela promove todos os anos o Novembro Azul. Para falar sobre o tema, conversamos aqui no Opinião Pernambuco com Luiz Simões. Ele é médico urologista do Hospital das Clínicas da UFPE e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM 820 kHz, de segunda a sexta, no horário das 8h30 da manhã. Bom, doutor Luiz Simões, seja bem-vindo ao programa. E aí, por que nós temos tantos Novembro Azul? Todo ano a gente tem o Novembro Azul. E isso é para reforçar a necessidade de saber que a doença persiste, que o problema é sério e que as pessoas têm que tomar todo cuidado? Olá, Valdir. Olá, Josimar. Um forte abraço a todos os telespectadores da TV Universitária e os ouvintes também. O movimento do Novembro Azul começou inicialmente como uma campanha para estimular os homens a cuidarem de sua saúde. E depois seguiu no caminho de lembrá-los, mais especificamente na prevenção do câncer de próstata, que na realidade não trata-se de prevenção. Você se lembrar de ir no urologista, se lembrar de realizar os seus exames anuais, não previne você ter ou não ter câncer, mas sim permite uma detecção precoce, onde a taxa de cura desse câncer, que é o que mais acomete os homens, tirando os cânceres de pele, digamos assim, que são muito inofensivos, os carcinoma basocelular, os espinocelular, que são os cânceres mais comuns. Então, a gente alerta os homens que não chega ao final do ano sem ter realizado seus exames preventivos, sem ter consultado seu urologista. E você pode fazer do seu urologista também um médico não só para o câncer de próstata, para prevenção, mas para todas as doenças do homem, ver como está a sua função sexual, sua função reprodutiva, como é que você está da hipertensão, do diabetes. Não que a gente vá estar manejando seus antihipertensivos, seus remédios de diabetes, mas procurando fazer uma detecção de algumas doenças que às vezes passam batidas. Quantos homens tornam-se hipertensos e só vêm saber disso depois de 2, 3 anos, às vezes quando tem um infarto, às vezes quando tem um AVC, um popular derrame. Então, uma consulta anual com, digamos assim, com o médico do homem, com o urologista, é não só para buscar a detecção precoce do câncer de próstata, mas também detecção de outras patologias que podem acometer o universo masculino. Falando especificamente do câncer de próstata, a gente procura fazer essa detecção precoce, porque é de baixo custo realizar um exame de PSA e um toque retal, e quando detectado precocemente, oferta grandes chances de cura. Doutor, essa sua resposta praticamente anulou uma pergunta que eu ia fazer, que tem a ver com a partir de que idade o homem deve fazer essa procura. Quando eu digo que, de certa forma, anulou, porque o senhor colocou aí a necessidade de o homem fazer um acompanhamento permanente. Isso é muito comum entre as mulheres sempre fazem exames preventivos, ou seja, a cultura do homem parece que não tem conduzido muito a isso. Então, o que o senhor traz é essa ideia, e no caso específico do câncer de próstata, isso é indispensável a partir de que idade? O preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia é para todos os homens a partir de 50 anos de idade. E para aqueles pacientes, para aqueles homens que pertencem a determinados grupos de risco com a maior incidência de câncer de próstata, a partir dos 45, que seriam os homens negros, os homens com obesidade e os homens com história familiar já de câncer de próstata. Um tio, um avô, um irmão, um pai que também teve câncer de próstata. Esses aí buscam começar um pouco antes, aos 45 anos, os exames de detecção precoce. E para a demais população em geral, que não tem esses fatores de risco, a partir de 50 anos. Quando fala que existe esse componente genético, se você tem familiares que tiveram, pais que tiveram, ou irmãos que tiveram câncer de próstata, desde que esse câncer de próstata ele seja
abaixo de 60, se ele tiver esse câncer acima de 60, isso também é um fator de risco para um descendente, para alguém que tenha na linhagem, que esteja na linhagem familiar? Sim, se você tiver um parente de primeiro grau acometido por câncer de próstata, o risco de você ter câncer de próstata aumenta em 2 vezes em relação à população geral, em relação àquela população que não teve familiar acometido. Se você tiver 2 familiares acometidos, seu risco aumenta em 6 vezes. E a gente tem um tipo de câncer de próstata chamado hereditário, que só é responsável por 10% dos casos de câncer de próstata, que seria naqueles pacientes que tiveram 3 linhagens sucessivas de câncer de próstata. O avô teve, o pai teve, um irmão teve. Então, são 3, vem sucessivamente ocorrendo na família. Isso daí é considerado um câncer de próstata de linhagem familiar, que só é responsável por 10% dos casos. A grande maioria, os 90% restante, ocorre, digamos assim, aleatoriamente. Alguns fatores eles são controláveis, como, por exemplo, o da gordura. O da cor da pele, você não tem autonomia nenhuma sobre isso, né? Assim também como esse de genética, esse hereditário. No caso específico do que é controlável, aí que responsabilidade recai sobre nós homens para que a gente consiga escapar de um câncer de pele simplesmente por ter comido demais ou bebido demais ou sofrer originalmente já do problema de obesidade? Bem, o fator controlável, como você falou, são os hábitos alimentares e atividade física. É visto que nos pacientes com obesidade, maior consumo de gordura animal, existe uma tendência maior de uma maior incidência de câncer de próstata e de formas mais agressivas do que naqueles pacientes que se mantêm magros, mantêm com a dieta saudável, consumindo vegetais, evitando o consumo excessivo de gordura animal. Nesses pacientes, a incidência de câncer de próstata é menor. E também, claro, para se manter magro, é realizar atividade física. A não ser que já seja um problema de morbidez mesmo, né, doutor? Se o problema você já tem uma obesidade crônica, que é um problema de saúde, que você não consegue controlar, aí não dá para você culpabilizar ninguém de forma alguma, né? Não, mas ainda assim a pessoa precisa tomar esses cuidados de uma forma diferenciada, né, penso. A obesidade é uma doença que passa por vários espectros, né? Psicológico, físico, e é uma doença que às vezes as pessoas lutam demais, mas é preciso de ajuda externa, seja um médico, seja um nutricionista, seja um psicólogo, e é preciso às vezes uma equipe multiprofissional para ajudar a pessoa a retornar a um nível de IMC seguro. Doutor, quais são os sinais e sintomas iniciais? É possível você perceber rápido que você está avançando para um câncer de próstata? Não, infelizmente não é possível. O câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não dá sintomas. Quando o câncer de próstata vem a dar sintomas, geralmente ele já está numa fase avançada, onde se conseguir a cura é muito difícil. Então, o paciente que espera, por acaso, urinar sangue, ficar com a urina retida, ter muita dor para urinar, ter sangue no esperma, ter dores ósseas, para só então procurar um médico, geralmente já está com câncer de próstata avançado. E aí, nesses casos, é muito difícil se conseguir a cura da doença. Por isso que estimulamos a detecção precoce através de exames simples, como o PSA e o toque retal, para detectá-lo na fase inicial, quando ele não tem sintomas. Doutor, como que a pessoa vai saber se o problema tem a ver com bexiga, com vesícula ou com próstata? Esses três órgãos, eles podem causar problemas ou causar sintomas que sejam similares, que sejam semelhantes aos sintomas do câncer de próstata? Vesícula seminal é muito difícil provocar algum problema. O problema que ela pode provocar chama-se hematospermia, que é quando você tem um pequeno vaso capilar que se rompe e mistura sangue com esperma. Assusta muito o homem, mas na maioria dos casos não precisa você instituir nenhum tratamento, isso vai se resolver espontaneamente, de forma autolimitada. E não dá sintomas de dificuldade para urinar, não dá sintomas de dor. Porém, as outras doenças da próstata,
como a hiperplasia prostática benigna, como prostatites, e algumas doenças da bexiga, como uma bexiga neurogênica, uma bexiga hiperativa, uma bexiga de esforço. Esse tipo de doenças comungam alguns sintomas com câncer de próstata, tipo dificuldade para urinar, pode urinar com sangue, que é o que a gente chama de hematúria. O paciente pode ficar indo de instante em instante ao banheiro para urinar, porque tem uma imperiosa vontade de ir no banheiro por causa de uma hiperatividade da bexiga, chega no sanitário e urina pouco, não urina uma quantidade boa, pode urinar e ficar com a urina presa, então logo a bexiga já enche de novo e precisa retornar ao banheiro. Então, assim, esses sintomas que podem estar decorrendo de patologias da bexiga, de patologias da próstata, são os sintomas mais comuns de levar o homem ao urologista. E aí, aproveitando isso, como os exames de PSA, toque retal, também são necessários para investigar essas patologias da próstata e da bexiga, a gente acaba também permitindo se fazer o rastreio do câncer de próstata. Doutor, a hiperplasia prostática, que é exatamente esse aumento da próstata, mas de uma forma benigna, né? Isso pode evoluir para um estágio mais grave, para uma cronicidade, ou não? Ou ela tende a ser benigna até o fim? É uma dúvida muito comum essa daí, que muitos homens, quando recebem o diagnóstico de que a próstata está crescida, que seria a hiperplasia prostática benigna, acham que estão a um passo de ter um câncer de próstata. São doenças que ocorrem de forma independente na próstata. A hiperplasia prostática benigna não leva ao câncer de próstata. Não é uma doença precursora do câncer de próstata. Simplesmente pode ocorrer de forma concomitante, mas não é a causa. Ter a hiperplasia prostática benigna não aumenta o risco de ter câncer de próstata. O homem pode ter a próstata crescida e se ele não for um homem que vai desenvolver o câncer de próstata, ele vai passar a vida com essa próstata crescida e aí pode ser necessário tratar ou não esse crescimento benigno. O que vai indicar o tratamento é se estiver dando dificuldade para urinar. Se a próstata dele cresceu, mas a um ponto que não chega a provocar dificuldade para urinar, não precisa de tratar. Se está provocando dificuldade para urinar, aí sim precisa de tratamento, que pode ser iniciado com medicamentos, que resolve a grande maioria dos casos, e quando medicamentos não resolvem, aí sim pode ser necessário cirurgia. Ok, doutor Luiz Simões, a gente faz aqui o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre Novembro Azul e o câncer de próstata. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre Novembro Azul e o câncer de próstata. Nosso convidado é o Dr. Luiz Simões, do Hospital das Clínicas da UFPE. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Luiz Simões, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer caiu 21,5% no SUS devido à pandemia. Aí eu pergunto ao senhor, ele caiu, em termos de estatística, exatamente por conta da pandemia, mas não significa que os casos caíram, não é isso? É possível que esses casos, ao contrário, estejam aumentando? Na realidade, houve uma diminuição de 21,5% no número de cirurgias de prostatectomia radical, que são as cirurgias para tratar o câncer de próstata. Houve uma diminuição de quase 30%, de quase um terço, na realidade, das consultas urológicas durante o período da pandemia. Então, o que a gente vê é que há muito caso de câncer de próstata aí agora, sem diagnóstico. E que quando forem conseguir acesso ao sistema de saúde, devido à demanda represada do período de pandemia, talvez uma boa parte chegue já com estágios avançados. Infelizmente, Valdir, isso daí está ocorrendo não só para o câncer de próstata, para todos os tipos de câncer. Agora, com a retomada da facilidade de acessar o sistema de saúde, de retomar as consultas, os exames, facilidade que eu digo assim, dentro da medida do possível do que era antes da pandemia, a gente tem visto chegar casos
muito difíceis, já em fases muito avançadas, para todo tipo de câncer, para câncer de rim, para câncer de próstata. Estou falando da área que eu atuo, que é a urologia. Mas como eu converso com diversos colegas, mulheres chegando com câncer de mama em estágio muito avançado, câncer de colo de útero, câncer de tireoide, câncer de estômago, câncer de colo, porque, infelizmente, durante esse quase 2 anos de parada, a dificuldade, o que já era difícil, tornou-se, às vezes, impossível, que era conseguir um atendimento médico, conseguir realizar os seus exames. Isso daí, eu tenho certeza, o número de casos de câncer de próstata não diminuiu. O que diminuiu foi o nosso diagnóstico. É quando você tem os primeiros sintomas e inicia esse tratamento, existe aí um prazo que pode ser um prazo bem elástico para que essa doença ela chegue a um estágio mais avançado. Quando não é dessa forma, é possível que entre identificar o surgimento da doença e o estágio máximo dessa doença aconteça dentro de que tempo, doutor? Em um ano é possível que a pessoa, até então, não tenha nada relacionado ao câncer de próstata, desenvolva e chegue ao estágio terminal? 1 ano eu diria que é muito precoce para você começar o câncer de próstata e chegar num estágio já terminal, principalmente com as armas que nós temos hoje em dia para combatê-lo. Mas, inclusive, o que é importante frisar quanto a tempo de evolução é que muitas vezes, quando você tem o diagnóstico de câncer de próstata, você pode só acompanhá-lo e não instituir tratamento nenhum. É os cânceres de próstata que a gente chama de muito baixo risco. São aqueles pacientes que a gente sabe que, se esse câncer ficar sempre naquela graduação de muito baixo risco, o paciente pode vir a falecer de outras coisas, de um problema cardíaco, de um problema neurológico, de um outro tipo de câncer, de um infarto, de alguma infecção, e não do câncer de próstata em si. E, nesses casos, a gente mantém o que chama-se vigilância ativa. E isso para os cânceres de próstata de muito baixo risco. E, ao longo do acompanhamento do paciente, se vê que as características do câncer de próstata dele está mudando, está aumentando a agressividade, porque a gente fica fazendo PSA de 6 em 6 meses, toque retal de 6 em 6 meses, uma biópsia anual. Se mudar as características, aí sim a gente indica um tratamento, uma intervenção, seja cirurgia, seja radioterapia. Porém, a gente vê que, às vezes, tem pacientes que recebem o diagnóstico de câncer de próstata, já de um risco intermediário, e que, por falta de acesso a realizar uma cirurgia, falta de acesso a realizar exames pré-operatórios, às vezes, quando retorna, já retorna em estágio com ele avançado, já metastático. E isso daí pode levar desde um tempo breve, de 6 meses a 1 ano, como pode levar, às vezes, de 2 a 3 anos. Isso é muito inespecífico, porque o câncer de próstata existe vários graus de agressividade. Então, você pode descobrir ele sendo um baixo grau de agressividade e acompanhar durante anos sem esse câncer dar problema, sem nem indicar cirurgia de cara. Como você pode descobrir ele já no grau de agressividade intermediário e que precisa logo de um tratamento. Mas que, se não for instituído um tratamento, esse paciente vai evoluir para metástases e, infelizmente, morte. Ainda há muito tabu, doutor Luiz Simões. Os homens ainda levantam aquele escudo do machismo para correr, para fugir disso que é necessário, que seria procurar um médico para fazer os devidos exames? Valdir, graças a Deus, aqui em Recife, eu não vejo muito tabu de se recusar a fazer os exames, não. Na realidade, o que eu mais escuto dos pacientes é aquela desculpa do falta de tempo, vai sempre deixando para lá, o trabalho está em primeiro lugar, tem menos cultura de se cuidar do que a mulher, mas tabu de dizer, eu não vou para o urologista porque vou fazer o exame de toque retal e eu não nasci para isso. Graças a Deus eu não tenho visto, não. É um caso ou outro muito perdido. O que existe mais é uma displicência em cuidar da sua saúde mesmo. E alguns, infelizmente, a desinformação sobre a necessidade de ir anualmente. Em que medida o álcool e o cigarro eles podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de próstata ou agravar esse câncer? Quanto ao álcool, ao alcoolismo, não existe nada comprovado, mas quanto ao tabagismo, sim. O tabagismo aumenta a incidência do câncer de próstata, mas principalmente do câncer urológico de bexiga.
é muito associado ao câncer de bexiga, o tabagismo. Quanto ao câncer de próstata, ele aumenta, sim, a incidência, aumenta o risco, mas não de uma forma tão pronunciada feito o câncer de bexiga. Quanto ao álcool, existem alguns trabalhos que mostram até um efeito protetor do álcool para o câncer de próstata, mas também numa proteção muito baixa, que frente aos outros deletérios que ele traz, não vale a pena tentar essa proteção. A gente ouve muito relato do tipo, fulano perdeu o emprego, entrou em depressão, ficou tão triste que acabou desenvolvendo um câncer no pâncreas, um câncer no fígado, nos rins. Esses estresses, essas tensões exacerbadas, elas podem também acabar desencadeando o câncer da próstata, doutor Luiz? Valdir, quanto a mostrar associação de câncer de próstata com depressão, com ansiedade, não existe nenhum trabalho conclusivo quanto a isso. Mas, de uma forma geral, o fato de você ter uma ansiedade exacerbada, uma depressão, isso piora seu sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico tem um papel muito importante no surgimento de vários tipos de câncer. Porque o câncer nada mais é do que uma célula anormal que se desenvolveu no nosso organismo a partir de uma célula normal nossa, de qualquer tecido, de qualquer órgão, seja da próstata, seja do pâncreas, seja do estômago. E o nosso sistema imune, quando ele está funcionando de forma perfeita, ele teria a obrigação de identificar essa célula normal e destruí-la. Porém, se a gente tem o nosso sistema imune comprometido por vários fatores de depressão, má alimentação, esse nosso sistema imunológico pode acabar passando batido na destruição das células anormais e aí sim ter o desenvolvimento do câncer, não só da célula cancerígena, mas essa célula cancerígena se replicando sem o combate do nosso sistema imunológico. E aí, então, tem um câncer mais agressivo e ter uma incidência maior de alguns tipos de câncer, mas não existe uma associação estabelecida e comprovada com o câncer de próstata. Eu já ouvi falar, mas eu pergunto ao senhor se é mito. Andar de bicicleta pode interferir de alguma forma? Quando as pessoas vão fazer o exame, né, o PSA, aí normalmente se pede que não ande de bicicleta. Mas, independente dessa necessidade de fazer o exame, existe alguma correlação? Não. Andar de bicicleta, andar de moto, andar de cavalo, praticar mais relação sexual ou menos relação sexual, não induz o aparecimento do câncer de próstata. Não está relacionado a pessoa vir a desenvolver câncer de próstata. Realmente, o que a gente pede para ter a abstenção dessas práticas antes de realizar o exame de PSA é só para não alterar os valores do PSA e acabar dificultando a interpretação do exame. Porque um paciente que tem relação sexual ou um paciente que acaba sendo submetido a um toque retal de forma mais enérgica, que vira quase uma massagem prostática, um paciente que anda de moto, que anda de cavalo, que anda de bicicleta, ou que faz grandes esforços físicos de 1 dia, 2 dias antes de dosar o PSA, pode ter uma elevação desse PSA. E aí, quando ele chegar no consultório do urologista, a gente não vai saber se aquela elevação é por uma doença ou foi só porque não seguiu as recomendações. No entanto, os exercícios são necessários. São necessários, são indicados e são preventivos, não só para muitos tipos de câncer, mas para as doenças cardiovasculares e para a autoestima e também para a doença psicológica, digamos assim. Como devem ser esses exercícios, doutor? Assim como a alimentação, como ela deve andar aí em parelha, né, ao lado das atividades físicas? Bem, atividade física, o ideal é que seja preconizado pelo menos 30 minutos durante 3 vezes na semana. Exercícios aeróbicos e de musculação também. Eu diria que o ideal é aquela pessoa que consegue dedicar 3 horinhas na semana, 1 hora num dia, durante 3 dias da semana de atividade física, meia hora de atividade aeróbica e meia hora de musculação, e procurar seguir uma dieta que não consuma tanto produtos industrializados, enlatados, produtos artificiais, digamos assim, e evitar a gordura animal. É difícil seguir isso. Tantos pacientes dizem que é difícil, eu também acho difícil, mas a gente tem que estar sempre com conhecimento e se policiando, porque é um benefício para a gente carregar para a nossa velhice. Muito obrigado, doutor Luiz Simões, pela sua participação. Obrigado, Valdir, pelo espaço, pela oportunidade de trazer
instruções e educação em saúde para a população. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Lembrando que você também pode acompanhar os programas nas rádios Universitária AM e FM de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Para você que nos acompanha nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. A todos e todas, o nosso muito obrigado e até um próximo encontro.